paz do Senhor Jesus, abençoados. Hoje nós estaremos dando continuidade à revista O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Estaremos estudando a lição número 5, cujo tema é o arrebatamento da igreja. O texto áureo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. A verdade prática diz assim: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação quando todos os salvos serão glorificados. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, que está escrito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, essa lição ela trata a respeito da esperança de todo crente, que é o arrebatamento e a ressurreição. O mundo, ou todos aqueles que desprezam a palavra, ignoram a palavra, desprezam as promessas do Senhor, esses não têm esperança. Mas aqueles que se renderam ao Senhor em espírito, alma e corpo, esses não, esses têm a convicção, têm a certeza que em breve estarão com o Senhor, estaremos com o Senhor na glória. Porque nós podemos ver que muitos hoje dão muito valor àquilo que é perecível, mas nós como cristãos, nós precisamos estar focados naquilo que é eterno. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa esperança, porque o Senhor, Ele vem para buscar a sua igreja. Por que essa é a nossa esperança? Porque quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a perfeição da criação, vemos o quanto Deus abençoou o homem, criou o homem perfeito, colocou o homem no lugar de delícias, no Éden, um lugar perfeito, mas também deu uma responsabilidade ao homem, para que o homem fizesse as escolhas certas para estar debaixo da proteção e provisão do Senhor. Então, Deus ele chegou para o homem e falou para o homem: olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque se comeres, certamente morrerás. Então a gente para observar algo interessante, que o bem
eles já conheciam. Então, eles escolheram o mal. E a partir do momento que eles escolheram o mal, eles se rebelaram contra Deus, houve uma sentença de juízo para o homem e para aquilo que trazia benefícios para o homem. O jardim, a terra foi amaldiçoada em função da atitude do homem. Gênesis 3,17 está escrito assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, a terra ela começou a produzir espinhos, começou a produzir ervas daninhas, começou a produzir aquilo que é mal. E o homem foi feito do pó da terra. Em virtude da rebeldia do homem, o homem começou a produzir aquilo que é ruim. E o Senhor também deixou uma das sentenças para a serpente, que a serpente comeria do pó todos os dias da sua vida. Então, a gente para analisar. O pó é sinal de fraqueza, de fragilidade. O homem foi feito do pó da terra. Então, a serpente começou a se alimentar daquilo que é a fraqueza do homem, aquilo que é a fragilidade do homem. Nós observamos que a rebeldia, a desobediência a Deus, ela sempre trouxe e sempre traz, sempre trará punição, correção e juízo. Da mesma forma que a obediência, a submissão à palavra do Senhor, ela sempre vai trazer bênção, ela sempre vai atrair a proteção e a provisão de Deus. Quando nós olhamos esse exemplo de Adão, que escolheu fazer aquilo que é errado diante do Senhor, ele foi arrancado, ele perdeu esse privilégio de viver num lugar perfeito. Ele perdeu o privilégio de ter essa intimidade direta com Deus. Nós também vamos observar isso em Israel. Israel foi escolhido de Deus. Israel teve privilégios. Israel viveu aquilo que nação nenhuma viveu. Ela presenciou aquilo que nação nenhuma presenciou. Israel foi escolhido e rejeitou aquilo que Deus tinha para ela. Nós vamos ver em Romanos 9,4, diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Então, Deus, ele deu um privilégio muito grande a Israel de viver aquilo que ninguém mais viveu. E a gente vai ver agora no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, verso 11 e 12, diz que o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Israel, além de rejeitar aquilo que o Senhor fazia, a proteção, a guarda que o Senhor dava, ela também rejeitou a promessa do Senhor, que era a vinda do Messias. O Messias veio e Israel desprezou, rejeitou. Mas isso abriu uma porta para nós, os gentios. E nós, os gentios, nós, a igreja do Senhor, nós nos rendemos a Ele. Nós nos curvamos diante do senhorio dele. Nós o amamos. E por isso, o Senhor, neste momento, Ele guarda a sua igreja. Ele tem uma promessa para a sua igreja. Para Israel, que rejeitou, que desprezou, tem um juízo para Israel. Agora, a igreja é guardada pelo Senhor, a igreja é abençoada, embora ela seja perseguida, embora ela viva tribulações
nossos dias, há 2000 anos a igreja é perseguida, há 2000 anos a igreja muitas vezes é maltratada, mas ela é guardada pelo Senhor, porque a igreja se rendeu ao senhorio de Cristo, mas a igreja ela não viverá a ira de Deus, ela recebe a ira dos homens, mas em virtude de ser fiel a Deus, em virtude de ser fiel a Deus é que nós somos perseguidos. Nós vemos em países aí, cristãos são queimados vivos. Nós vemos em países aí, os cristãos sendo impedidos de congregar, de adorar ao Senhor. Muitos fazem cultos escondidos, muitos pegam uma página da Bíblia, rasgam a Bíblia, porque ninguém pode ver uma pessoa com a Bíblia na mão, então pega pedaços da Bíblia e ficam revezando cada um e feliz da vida por ter um conteúdo, de ter um alimento para eles. E nós, muitas vezes que temos a Bíblia, nós desprezamos a Bíblia. Então, nós vamos ver que Israel, ela vai passar por um juízo, mas a igreja não. A igreja ela vai ser guardada pelo Senhor. Aí a gente vai entrar agora no primeiro tópico. Todos os salvos serão arrebatados. Quando nós fazemos uma conexão de Zacarias, capítulo 14, verso 4, e 1 Tessalonicenses 4, 17, a gente vai ver que em Zacarias 14, 4, diz que naquele dia, fazendo referência ao dia do Senhor, o Senhor colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, o Senhor se manifestará, pisará no Monte das Oliveiras. Agora, em 1 Tessalonicenses 4,17, diz que nós seremos arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Então, a gente para observar que a segunda vinda do Senhor, ela é dividida em duas fases. Porque a gente vê que na primeira fase, a igreja vai ser arrebatada. Na segunda fase, todos vão ver a presença do Senhor, a glória do Senhor, e o Senhor pisará no Monte das Oliveiras. Agora é necessário nós entendermos o que a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, o tempo de angústia de Jacó. Amós, capítulo 5, verso 18 a 20, vai dizer assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor? A palavra do Senhor, no Antigo Testamento, ela tem várias passagens que falam que o dia do Senhor é um dia de angústia para Israel. É um dia ruim, mas como o tempo é curto, não tem como citar muitos versículos. Zacarias 13, 8, 9 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, o dia do Senhor é um período de tempo em que Deus tem como objetivo tratar Israel. Outras nações também serão tratadas, mas o foco principal é Israel. Embora tenha esse momento de terror, mas Deus tem um escape, porque Deus ama Israel. Deus ele só quer trazer Israel a reconhecer o que ela deixou para trás, o que essa nação deixou para trás, que Israel venha reconhecer Jesus como Senhor, Jesus como Rei, aquele que veio para libertar Israel.
Mas, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse verso, considerado o contexto, dá continuidade, está conectado com o ensino do arrebatamento, que é o assunto do capítulo 4, verso 13, até o 5, verso 11. Então, a ira não é para a igreja, a ira é para o rebelde, a ira não é para aqueles que amam, a ira é para aqueles que rejeitam, aqueles que desprezam. Então, a igreja, ela não passará por esse momento. E a primeira fase da segunda vinda será para o seu povo. Nós vamos ver em Mateus 25, 6 a 10, e João, capítulo 14, versos 2 e 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, preparar-vos. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Com quem que o Senhor está falando? O Senhor está falando com os seus discípulos. O Senhor está falando para os seus seguidores, o Senhor está falando para a sua igreja, o Senhor está falando para aqueles que o amam, aqueles que abraçaram a causa, aqueles que verdadeiramente desejaram adentrar no reino. Então, ele continua falando, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o Senhor não está falando para todo mundo, ele está falando para um povo específico, que são os seus seguidores, que é a sua igreja. A segunda fase será com o seu povo. A primeira será para o seu povo, a segunda com o seu povo. Quando nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, que diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. A gente vai ver também uma referência em Judas 14, Apocalipse 16, 14. A primeira fase, sua vinda será como noivo. Mateus 26, 25, de 6 a 10. A segunda fase da sua vinda será como rei, para julgar, para reinar. A gente vai ver Salmos 96, 13, Zacarias 14, 9, Apocalipse 19, 15 e Apocalipse 24. Na primeira fase, os justos serão tirados dentre os ímpios. Mateus 25, 6, 10 e 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Na segunda fase, os ímpios serão tirados dentre os justos. Mateus 13, 40 a 42. Então, recapitulando, a primeira fase da sua vinda será para o seu povo. A segunda fase será com o seu povo. A primeira fase da sua vinda, ele virá como noivo. A segunda fase, ele virá como rei. Na primeira fase, os justos serão tirados dentre os ímpios. Na segunda fase, os ímpios serão tirados dentre os justos. Então, nessa primeira fase é que haverá o arrebatamento da igreja. E arrebatamento, essa palavra ela vem do grego harpazo, que quer dizer levar pela força, agarrar, raptar, apoderar-se, arrancar. E a gente vai ver essa passagem, essa palavra em vários versículos, que está em Mateus 11, 12, Mateus 13, 19, João 6, 15, João 18, 28, que está escrito assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, falando das ovelhas do Senhor. Atos 8, 39 diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco,
e este seguindo seu caminho cheio de júbilo. 2 Coríntios 12, 2, quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E 1 Tessalonicenses 4, 17, que é essa passagem que nós estamos estudando agora. Quem será arrebatado? Malaquias 3,16 diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, a gente vai ver que tem um memorial do Senhor. Existe um memorial em que Deus olha para as nossas coisas, as nossas atitudes, o nosso testemunho. E eu acho interessante essa palavra lembrar. Gênesis 8:1 diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Gênesis 30, 22 diz assim: Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Êxodo 2, 24 diz assim: Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, essa palavra lembrar, ela quer dizer o momento que Deus estabeleceu para trazer uma bênção, para trazer uma vitória. 1 Samuel 1, 19 e 20 diz assim: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, o Senhor, Ele tem no seu memorial, o Senhor lembra de todas as nossas atitudes, o nosso testemunho de fé. Nada do que a gente faz é em vão. Agora, se o meu testemunho, se o seu testemunho não tem sido positivo, ele tem sido negativo, esse é o momento de você olhar para dentro de si e se arrepender. Porque neste momento o Senhor Jesus, Ele é nosso advogado. Nesse momento o Senhor, Ele quer nos purificar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos transformar, para que nós possamos estar preparados para o momento do arrebatamento. Então não permita que nada se interponha entre você e o Senhor. Não permita que algo que possa estar dentro de você te distancie de Deus, mas que nós possamos a cada dia reconhecer as nossas falhas, saber que a palavra do Senhor fala que se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, Ele quer nos perdoar, o Senhor, Ele quer nos purificar, mas cabe a mim, cabe a você reconhecer que nossas atitudes, que as suas atitudes possam estar entristecendo o coração de Deus, porque arrependimento, querido, ela vem seguido de uns passos. Primeiro, eu preciso me entristecer com o meu pecado. Depois, eu preciso me arrepender. Depois, eu preciso confessar. Depois, eu preciso abandonar. Então, que esse seja um momento que você possa abrir, arrancar todos os obstáculos que te ligam a Deus. Porque o Senhor está à volta. O Senhor está à volta e nós precisamos estar preparados, que nós não venhamos deixar que nada nos impeça de ir a esse encontro com o Senhor. O caminho que conduz ao céu é apertado. A palavra do Senhor fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que nos conduz à vida. E poucos são os que entram por ela. Que nós sejamos esse pouco. Que nós sejamos esses que verdadeiramente estão determinados a passar para o que for, o que tiver que passar, sabendo que nós temos algo muito mais grandioso
do que tudo aquilo que o mundo hoje pode te oferecer. E é fácil? Não é. É muito difícil a gente não se deixar seduzir pelo que o mundo oferece. É muito difícil a gente renunciar a essa carne que é inclinada a fazer aquilo que é mal. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos força para todas as coisas naquele que nos capacita. Nós temos força para todas as coisas nele. Nele nós podemos, nele nós venceremos. Então que nós venhamos nos apegar nele, que nós venhamos nos apegar na tua palavra. Não desista, persevere, insista. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que nós estejamos esperando, mas esperando sendo fiéis, esperando adorando, esperando nos humilhando, esperando nos santificando, esperando glorificando a Deus através das nossas vidas. O Senhor virá para aqueles que o esperam. O segundo tópico, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Esse texto que nós lemos na leitura bíblica, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, nessa passagem muitos estavam preocupados e tristes e começaram a se perguntar se no retorno de Cristo os irmãos que morreram ficariam para trás. Então Paulo vem assegurar que aqueles que morreram em Cristo, eles serão arrebatados primeiros. Eles são arrebatados primeiros. Depois, os santos, os outros santos, todos os santos se juntariam a fim de se encontrar com ele nos ares. Então, primeiro são os que morreram. Depois, Paulo fala, nós, o que ficarmos vivos. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora. E por que tem que ser assim? Porque, infelizmente, amados, muitos hoje são como alguns que a Santa Ceia, muitos na semana da Santa Ceia, não, agora eu vou me santificar, não, agora eu vou jejuar, não, agora eu vou evitar pecar. Aí passou a Santa Ceia, tudo volta ao normal. Então o Senhor, Ele quer que nós sejamos firmes e constantes em todo instante. Porque se você souber a hora que vem o ladrão, você se prepara para aquele momento. Aí você passa uma vida de pecado quando você sabe, não, agora o Senhor está para voltar, agora eu vou me santificar. Não, o Senhor quer que você leve uma vida santa, uma vida separada, uma vida abençoada. E nós também sabemos que a perda de um ente querido traz dor, traz sofrimento, mas nós não podemos nos desesperar como aqueles que não têm esperança, porque mesmo no vale, mesmo com todo o pesar, mesmo com o sofrimento da perda, nós devemos ter o testemunho da esperança que nós temos em Jesus, uma esperança viva. Mas qual é a nossa esperança? Qual é o nosso consolo? O crente, ele não morre, ele apenas dorme. Dormir dos crentes, e a expressão os que dormem, não quer dizer a alma, não quer dizer o espírito, quer dizer o corpo. A gente vai ver isso em Romanos 8, o verso 10 e o 11, e o verso 23 diz, aguardamos a redenção do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 35 ao 46, também nós vamos ver isso. A Bíblia não ensina o sono da alma. Por exemplo, o homem rico e Lázaro, depois que eles morreram, eles estavam respectivamente no reino dos mortos, no Hades, e no paraíso. Mas ambos absolutamente conscientes, como nós vamos ver em Lucas 16, verso 19 ao verso 30. Paulo ele estava convicto
de que o espírito do crente, a sua personalidade, o seu ser, a sua consciência, encontra-se com Cristo a partir do momento da morte. Por isso ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1, 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Olha que coisa maravilhosa. E outro é o consolo da bênção eterna, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós ganharemos novos corpos. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que maravilha, irmãos! Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 35 ao 58, ele afirma que o corpo que nós deixamos no cemitério é uma semente que espera pela colheita. É uma semente que é plantada, que morre, aguardando a colheita, aguardando que venha brotar, que venha frutificar quando o Senhor nos chamar. João 5, verso 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E a gente vai ver uma conexão no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, que diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então a gente vê dois momentos. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o juízo, para o horror eterno. Irmãos, é um momento muito sério que nós estamos vivendo. Nós precisamos verdadeiramente nos posicionar diante do Senhor, porque muitos de nós, irmãos, porque nós pregamos a palavra, porque vidas se convertem, porque vidas são libertas, vidas são curadas, a gente já acha que a gente está salvo. A palavra do Senhor fala que muitos dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. A palavra do Senhor fala que muitos chegarão para Ele e falarão, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu curei enfermos, em Teu nome maravilhas aconteceram, em Teu nome muitos foram salvos. E o Senhor vai falar, não vos conheço. Essa palavra conheço, ela tem a conotação de intimidade sexual. Tipo, a palavra do Senhor fala que Adão conheceu Eva e Eva concebeu Caim. Então, essa palavra conhecer tem um significado de intimidade sexual, intimidade profunda. Então, o Senhor vai falar, olha, eu nunca tive intimidade com você. Eu não conheço uma cicatriz do seu corpo. Você nunca se desnudou para mim. Você nunca se abriu para mim. Você sempre se relacionou com máscaras, se fantasiando, e eu não me relaciono com aquilo que é fantasia, eu me relaciono com aquilo que é realidade. Que nós possamos nos despir diante do Senhor, para que Ele possa nos conhecer no profundo, conhecer cada cicatriz do nosso corpo, ter uma intimidade real, verdadeira com o Senhor. Porque nós não podemos
desprezar esse momento que o Senhor está nos dando. O Senhor está nos dando tempo para arrependimento. O Senhor está nos dando tempo para conserto. E o Senhor tem levantado pessoas para pregar, para falar. Essa circunstância que nós estamos vivendo, dessa pandemia, tudo é para nós refletirmos, para nós avaliarmos as nossas vidas. Porque muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Que nós venhamos fazer parte dessa primeira ressurreição, irmãos, para recebermos o galardão, para participarmos das bodas do Cordeiro e para termos o Senhor, vivermos com o Senhor para todo sempre. Isso é o maior esperança, o maior desejo que nós, como cristãos, precisamos ter. Coloca isso no teu coração, permita que essa chama, que esse desejo acenda o teu coração. De ser fiel a Deus, de buscar a presença do Senhor. Sabemos que o mundo nos seduz, irmãos. O mundo nos seduz. Mas a palavra do Senhor fala que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem parado para aqueles que o amam. Tudo aquilo que você possa imaginar, amados, tudo aquilo que você possa desejar nesse mundo, não se compara àquilo que Deus tem para a sua vida. Não se compara. Então eu suplico em nome de Jesus que nós, porque eu me incluo, que nós venhamos nos converter verdadeiramente, que nós venhamos renunciar os desejos que o mundo nos oferece, esses prazeres que o mundo nos oferece, porque às vezes nós estamos muito ligados em dinheiro, nós estamos muito ligados em fama, nós estamos muito ligados em status, em nos aparecer. Nós colocamos valor naquilo que é perecível e desprezamos aquilo que é eterno. É porque não tem algo assim que eu possa fazer uma analogia, mas vamos colocar que isso aqui é o seu período de vida aqui na Terra. E você coloca toda a sua força, você coloca todo o seu desejo para viver esse período que a Bíblia fala que o que é a vida é como uma neblina que ela logo se dissipa. Ela passa muito rápido, irmãos, e a gente fica preso a coisas, enquanto tem uma eternidade para nós vivermos na presença do Senhor, uma eternidade para nós desfrutarmos tudo aquilo que Adão rejeitou, desprezou no Éden, um lugar perfeito, um lugar de delícia, e na presença daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que veio, que se sacrificou pela minha vida, que se sacrificou pela sua vida, e estarmos com Ele, recebermos desse amor diretamente, estarmos face a face com Ele. Isso que verdadeiramente tem valor. Que nós possamos dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor, irmãos. As coisas desse mundo passam. Embora nós ainda estejamos vivendo neste mundo, nós ainda precisamos viver com as coisas deste mundo. Mas se você colocar a mesma força, a mesma vontade que você tem para alcançar, para conquistar as coisas deste mundo, se você colocar para alcançar as coisas de Deus, você vai ver que muita coisa pode mudar na sua vida, muita coisa pode mudar nas nossas vidas, porque nós buscamos mais aquilo que a gente pode tocar, aquilo que pode nos dar prazer momentâneo. Mas eu quero ter aquilo que vai me dar prazer eterno, alegria eterna, felicidade eterna, paz eterna, amor eterno, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro tópico, antes do arrebatamento e depois dele.
Nós estamos vivendo uma experiência que devemos observar que nós não podemos, nós não devemos colocar a nossa dependência, a nossa esperança, a nossa confiança em coisas e nem em pessoas, naquilo que o homem pode e não pode fazer por nós. O coronavírus, ele driblou, ele nocauteou a ciência, a medicina, onde muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas morreram. Isso foi um instrumento para que nós pudéssemos entender e aprender que a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa esperança, ela deve estar totalmente no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. Nele nós devemos depender, dele nós devemos depender. E para isso nós precisamos ser fiéis. Fiéis à tua vontade, fiéis à tua palavra, mesmo que essa venha contrariar a nossa vontade, entendendo que há um futuro, há um lugar mais glorioso para cada um de nós. Apocalipse 2:26 diz assim: ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Hoje, nós precisamos ser fiéis, esperar o Senhor dependendo dEle para tudo, sabendo que a nossa força vem dEle, a nossa sabedoria vem dEle. Precisamos ouvir, entender, aplicar, para que nós possamos viver aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, onde que a verdade da palavra venha a se tornar a verdade das nossas vidas. Eu quero finalizar, irmãos, lendo uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 21, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros,
e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amados, a palavra do Senhor fala que no início o Senhor fez tudo perfeito, mas em virtude da atitude do homem, o Senhor, Ele, através do seu amor, Ele vem à procura do resgate, da transformação do homem. Quando a gente faz uma comparação de Gênesis e Apocalipse, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, a gente vai ver em Gênesis um lugar, um jardim. Em Apocalipse 21 e 22, um lugar, uma cidade. Gênesis 1 e 2, no centro do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, ou na praça, a árvore da vida. Em Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja. Gênesis 1 e 2, Deus na terra habitando com os homens. Apocalipse 21 e 22, Deus habitando na terra com os homens. Então, aquilo que foi preparado para o homem no início, que o homem desprezou, o Senhor restaurou. O Senhor está preparando o seu povo, transformando o seu povo para que o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que se submetem a Ele, aqueles que amam a Ele, possam viver aquilo que foi perdido lá no Éden. Que nós estejamos preparados para esse momento. O Senhor vem, não sabemos o dia nem a hora, mas que eu e que você estejamos preparados, irmãos, porque não vai ter coisa mais gloriosa. Aqueles que esperam no Senhor, esse dia não será como ladrão, porque nós somos luz. Esse é o nosso desejo. Esse precisa ser o fogo que arde dentro de nós, como o apóstolo Paulo, que preferia estar com Ele do que estar aqui. Amém, irmãos? Que essa palavra possa tocar a minha vida, tocar a sua vida, nós possamos nos despertarmos para vivermos uma vida de forma que agrade ao nosso Senhor. Se essa palavra edificou a sua vida, compartilha ela, para que ela alcance outras pessoas. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te glorificar, ó Deus, Te exaltar, Te render graças, porque nós estamos aqui aprendendo de Ti, Deus, aprendendo o quanto vale a pena, Deus, sermos fiéis a Ti, o quão o Senhor tem lutado, o quão o Senhor tem buscado um povo santo, Deus, o quão o Senhor tem sido misericordioso, paciente para cada um de nós, para com cada um de nós, que nós viemos nos arrepender, Deus, nesse momento que o Senhor ainda derrama da Tua graça, da Tua paciência, do Teu amor, enquanto o Senhor é o nosso advogado, que nós viemos nos arrepender, confessar os nossos pecados, ó Deus, e lutar a cada dia contra esta carne, Deus, lutar a cada dia para sacrificar os nossos desejos carnais, lutar a cada dia para nós não sermos seduzidos por este mundo, lutar a cada dia para estarmos preparados para a sua vinda. Senhor, nos cobre com Teu sangue, nos proteja, nos abençoe, Deus, e que o amor do Senhor, através das nossas vidas, possa alcançar muitos outros. Que essa presença gloriosa e maravilhosa que temos do Senhor em nós, que nós possamos transbordar dela e contagiar-nos aqueles que ainda estão em trevas. Nos abençoe, Deus, nos ajude a vencer,
para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado nas nossas vidas, hoje e sempre. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor abençoe grandemente as nossas vidas. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.